Bem, então a gente vai começar fazendo uma revisão de matrizes. Uma revisão no sentido que a ideia é que vocês no ensino médio, desde a oitava série, já venham trabalhando com matrizes. Então nessas duas primeiras aulas a gente vai fazer revisões de alguns conceitos. Então primeiro, como que a gente vai definir uma matriz? Então a gente vai fixar dois inteiros positivos. Então são dois inteiros maiores ou iguais que 1, m e n. E a gente vai definir um conjunto. A gente vai definir o conjunto lambda como sendo os pares ordenados i e j, onde o i está variando de 1 até m e o j está variando de 1 até n. Esse conjunto é a mesma coisa que eu fazer o produto cartesiano desses dois caras aqui. Então a gente definiu esse lambda aí. O que vai ser uma matriz para a gente? Uma matriz vai ser simplesmente uma função definida nesse conjunto lambda aí e tomando valores em R. Então, para cada par ordenado ij, a gente vai associar um número real. Então, a gente vai ter m vezes n números reais associados aí. Para cada ij nesse lambda, o valor que a A assume é denotado por AIJ, o A agora minúsculo. Então, o A grande, para a gente, vai representar a matriz. Sempre as nossas matrizes vão ser representadas por letras maiúsculas. As letras minúsculas vão representar os valores que ela assume, que nem, por exemplo, aqui no IJ. E esses caras aqui, eles recebem um nome especial. A gente chama esse cara aí, o IJ, da entrada da iésima linha pela jésima coluna. E usualmente, já que uma matriz, uma função tomando valor nesses caras, uma função a gente conhece ela sabendo o valor em cada um, a gente representa uma matriz por uma tabela retangular. Como que a gente forma essa tabela retangular aí? Justamente pelos valores da função. Então, olha só, a gente meio que identifica essa tabela pelas suas linhas e pelas suas colunas. Então, esse cara aqui é o valor que a função assume no 1, 1. Então, a primeira entrada a gente vai fazer referência à linha dessa tabela. E a segunda entrada do par ordenado a gente vai fazer referência à coluna. Então, o A11 vai significar para a gente que ele está na linha 1, coluna 1. Aqui o A21 significa que ele está na linha 2 e na coluna 1. Então esse IJ é como se fosse o endereço do valor que ele está representado nessa tabela aí. Então a gente faz uma tabela de m linhas, justamente o primeiro número que aparece na ordem da matriz, e o número de colunas é n. Por exemplo, a gente tem aqui essas matrizes aqui A e B. Então eu quero saber quais são as ordens dessa matriz. Então como é que a gente faz para falar qual é a ordem de uma matriz? A gente vai ter que saber o número de linhas que essa matriz tem e o número de colunas que essa matriz tem. Por exemplo, essa matriz A aqui. Quantas linhas que essa matriz possui? Ela possui 2 linhas. E quantas colunas? Então a ordem dela é uma matriz de 2 por 4. A prova tem tempo aí? Não. Então, ó, A tem ordem 2 por 4. A matriz B. A matriz B, quantas linhas que a matriz B possui? E quantas colunas? Então a ordem dela vai ser 2 por 2. Então a B tem ordem 2 por 2. Então agora a gente já sabe identificar a ordem de uma matriz. E como que agora então a gente faz para identificar os elementos? Porque eu tenho que saber, né? Se eu falar assim,
eu quero saber quem que é o A13, eu quero saber quem que é o B56. Então a gente tem que saber também como que identifica as entradas de uma matriz. Então, por exemplo, a A, que ela tem ordem 2 por 4, o A e J dela, o I vai poder ser 1 e 2, porque ela só tem duas linhas, e o J vai poder ser 1, 2, 3 e 4, porque ela possui 4 colunas. Então o I sempre vai variar no número de linhas que a matriz possui e o J no número de colunas. Então, por exemplo, na matriz A, eu quero descobrir quem que é o A23. Para descobrir quem que é o A23, a gente vai brincar de batalha naval. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar então, eu quero saber a linha 2. A linha 2 é essa linha aqui. E eu quero saber a coluna 3. A coluna 3 é esse cara aqui. E vou pegar a intersecção, o cara que está na linha 2 e na coluna 3. Então é como acertar um navio de alguém brincando de batalha naval. Só que na batalha naval a gente tem as letras e os números. Só que aqui a gente tem as linhas e colunas. Então o cara que está na linha 2 e na coluna 3 aqui pra gente é o número 7. Então o A23, é o 7. Quem que é o A14? O A14 é o 4. Eu tenho que olhar aqui na primeira linha da matriz A e na primeira coluna da matriz A. Quem está na primeira linha e na primeira coluna é o número 4. Então o A14, é o 4. Quem que é o B12? O B12 é o 3. Eu olho para a linha 1 da matriz B e para a coluna 2 da matriz B. Então B13 B12 ou 3. Alguém, alguma pergunta na identificação das entradas de uma matriz? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. A gente tem que saber olhar para uma matriz e falar qual que é a ordem dela. E se for pedir algum elemento especial dela, saber identificar na onde que está aquele elemento ali. B2 é igual a 3, é isso? Ou é igual a 2? Igual a 3. Eu coloquei o B13 igual a 2. Eu inverti os caras. Pronto, agora você está certo. O nome que você deu esses números que a gente localizou. São as entradas de uma matriz. Uma matriz é composta por suas entradas. Um outro exemplo de quando é dado uma matriz, como que a gente fabrica uma nova matriz. Então, se é dado A de ordem M por N, eu vou definir a menos A de mesma ordem, M por N. Quem que vai ser essa menos A aí? Então, bem, já que uma matriz a gente está vendo ela como uma função, para descrever uma matriz eu preciso falar quem que é o IJ para todo o I para todo o J. Assim que eu falo quem que é uma matriz, eu falo quem são todas as suas entradas. Então, a entrada IJ dessa nova matriz aí, quem que vai ser? Eu vou multiplicar por menos 1 a entrada IJ da matriz anterior. Então, eu simplesmente vou pegar a matriz e vou inverter todos os sinais dela. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo numérico de como a gente sabe quem que é essa menos A aí. Mas é simplesmente inverter todas as entradas de uma matriz. E também para cada MN, a gente consegue produzir uma nova matriz, que é o que a gente chama de matriz nula, ou também matriz zero. A entrada IJ dessa matriz aí é simplesmente o zero. Então a matriz nula é a matriz cuja todas as suas entradas são iguais a zero. E essa matriz aí, ela tem um papel importante quando a gente está somando matrizes. Mas
O que a gente chama aí, que a gente vai chamar de MAT-N aqui, vai ser o conjunto de todas as matrizes de ordem M por N. Então é mais simples, a gente precisa escrever A tem ordem M por N. Basta a gente escrever que A pertence a MAT-N. Então vai ser a gente vai pegar e fazer essa simbologia para escrever menos. Então MAT-M por N para a gente vai ser o conjunto de todas as matrizes de ordem M por N. E quando M é igual a N, a gente tem uma classe de matrizes especiais, que a gente chama de matrizes quadradas. Então, matrizes quadradas para a gente vai ser quando o número de linhas é igual ao número de colunas. E esse conjunto aí, o MAT-M por N, a gente denota simplesmente por MAT-N, porque os dois são iguais, não adianta escrever MAT-NN. Alguém fez uma pergunta? Na verdade, eu queria saber se tem como aumentar a projeção, tá muito bem. Só que aqui eu não consigo passar para frente. Não teria problema se explicasse o conceito do MAT-MN de novo, porque eu não entendi muito bem. O MAT-MN é simplesmente o nome que eu estou dando para o conjunto. Sim, mas... Conjunto que nem assim, eu vou pegar todas as matrizes de ordem M por N e vou reunir elas em conjunto. Esse conjunto eu vou dar esse nome, MAT-M por N. Então se eu falar assim, um cara está em MAT-MN, o que significa? Significa que é uma matriz de ordem M por N. É simplesmente isso daí. Então, para não ter que escrever toda hora, A é uma matriz de ordem M por N, eu vou escrever simplesmente A pertence em MAT-M por N. É simplesmente o nome que eu estou dando para todas as matrizes de ordem M por N. E o MAT-N é quando a matriz é quadrada, quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Então não é interessante ter o N por N. Então é um jeito de simplificar as coisas para a notação não ficar carregada. E quando a gente tem uma matriz quadrada, a gente tem algumas entradas que são especiais. São as entradas do tipo A e I, onde a ordem da linha é igual à coluna. Essas entradas a gente fala que formam a diagonal principal. Então a diagonal principal de uma matriz são esses elementos aí, onde o número da linha é igual ao número da coluna. A gente vai entender daqui a pouco o porquê que a gente fala que a matriz ela é quadrada e o porquê esse nome é diagonal principal. E dentre as matrizes quadradas tem uma que se destaca em relação às outras. É a matriz cuja todas as entradas da diagonal principal são iguais a 1 e as outras entradas, as entradas que não estão na diagonal principal, são iguais a 0. A gente chama essa matriz de matriz identidade de ordem n. E a gente denota ela por esse IN aqui. A gente vai ver que ela tem um papel fundamental quando a gente fala de multiplicação de matrizes. Então a matriz nula vai ser interessante para a soma e essa matriz identidade aqui vai ser interessante na multiplicação de matrizes. Então, exemplo. A gente tem essas 4 matrizes aqui, 2 já são conhecidas nossas, que são do exemplo anterior, e a gente tem a C e a D. Então, qual que é a ordem da matriz C e a ordem da matriz D? A C tem ordem 3 por 1. E a ordem da matriz D, qual que é? 3 por 3. Ela é 3 por 3. Alguma dessas matrizes desse exemplo aí, a B, C e D, alguma delas é quadrada? Sim. Se sim, quais são ou qual é a matriz quadrada que aparece? A B e a B. A matriz B e a matriz D são matrizes quadradas. O porquê? Olha só. O número de linha é igual ao número de colunas. O número de linhas é igual ao número de colunas.
Então essas duas matrizes aí, a B e D, são matrizes quadradas. Olha só como que é uma matriz quadrada. Se a gente olha para ela, se a gente olha para a matriz A, parece que a matriz A ela foi achatada. Ela é maior em um sentido do que no outro. A matriz C também, parece que eu espremi ela. Enquanto a D e a B não. Se a gente olha para ela, nas duas direções ela tem o mesmo tamanho, então elas lembram um quadrado. Enquanto a A e a C lembram retângulos, a B e a D lembram um retângulo especial que é o quadrado. O quadrado nada mais é do que um retângulo que tem os dois lados iguais. Então é por isso que a gente chama ela de matrizes quadradas. E o porquê da diagonal principal. Então, se eu tenho um quadrado, eu tenho duas diagonais de mesmo tamanho. Então, olha só. Esse cara aqui, ó, é que vai ser a nossa diagonal principal. Então, são os elementos que a linha é igual à coluna. E nem, por exemplo, para a matriz B, quem são os elementos da diagonal principal? É o B11 e o B12. O B11 é justamente esse cara aqui e o B12 desculpa, o B22 é justamente esse indivíduo aqui. Para a matriz D, esse daqui é o D11, aqui eu tenho o D22 e aqui eu tenho o D33. Então vamos escrever isso daí. Pode parecer bobo ter forçado a mãozinha a aparecer lá, mas vocês têm que lembrar que vocês estão vendo. Quem for assistir depois só vai ver o movimento que tiver ali. Então, o B. Esqueci quem que é. É o 2. O B22 é igual a 7. A matriz D, ela chama atenção por alguma coisa em relação à matriz B? As entradas da diagonal principal, quem são? 1, 1 e 1. E fora da diagonal principal, quem que a gente tem fora? Olha só, a gente tem somente zeros fora da diagonal principal. Então essa matriz D aqui, ela é a matriz identidade de qual ordem? D é igual a identidade de ordem 3. Como as identidades são sempre matrizes quadradas, a gente fala somente um número, porque ela é uma matriz quadrada. Sempre que uma matriz é quadrada, a gente consegue identificar por um número, tanto de linhas como número de colunas, porque são iguais. Então esses daqui são os nossos primeiros exemplos. Agora também tem matrizes também especiais, que são as matrizes linhas e as matrizes colunas. E os nomes são sugestivos. Uma matriz vai ser dita uma matriz coluna se o n é igual a 1. Se o n é igual a 1, significa que ela tem apenas uma única coluna. Então, a matriz coluna é uma matriz que possui uma única coluna. E uma matriz linha vai ser quando o m for igual a 1. Então, eu vou ter apenas uma única linha. Então, isso que é uma matriz coluna, uma matriz linha. Se eu tenho apenas uma linha, matriz linha, apenas uma coluna, matriz coluna. Dado uma matriz genérica, uma matriz A aí, eu consigo formar várias matrizes linhas e várias matrizes colunas. Como que eu faço isso daí? Então, para cada I, naquele conjuntinho lambda lá, se a matriz tem ordem M por N, eu vou formar uma linha. Então, eu tenho aqui, quem que vai ser a linha I? A linha I, eu vou pegar os elementos do tipo AI1, AI2, AI3, até eu poder ir colocando gente na segunda entrada do par ordenado. Então, olha só, o I, ele está fixo, enquanto o outro cara, ele está variando. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho o 2.
Enquanto a gente também pode formar as matrizes colunas de A. Aí já é o contrário. Aí eu vou fixar aqui, ó, a segunda entrada do par ordenado, ó, J, e vou variando a primeira. Aqui 1, aqui 2, aqui M. Então a gente consegue fazer as matrizes linhas e as matrizes colunas. Por exemplo, então aqui a gente tem a B e a C. Então a A, ela é uma matriz 3 por 3. Eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Então eu consigo fazer 3 matrizes linhas e 3 matrizes colunas. Por exemplo, quem que é a linha 2 da matriz A? São os elementos da forma A2J. Então vai ser o A21, o A22 e o A23. Então aqui, ó, o A21, o A22 e o A23. Então, quando eu olho para A ser uma tabela, eu vou pegar simplesmente a segunda linha daquela tabela. Então, a linha 2 de A vai ser o 4, o 5 e o 6. Quem que vai ser a linha 3 de A? Então a linha 3 de A vão ser os elementos do tipo A3J. Então vai ser o A31, o A32 e o A33. Aqui, ó, é o A31, o A32 e o A33. Então é o 7, o 8 e o 9. A gente simplesmente olha para quem que é a linha 3 daquela matriz. Para a terceira linha da tabela, desculpa. E a gente também pode fazer com as colunas, né? Quem que é a coluna 3 da matriz A? São os elementos do tipo A e 3. Então vai ser o A e 3, o A23 e o A33. Olha só, o A13, A23 e A33. Então é o 3, 6 e 9. E reparem, ó, as matrizes linhas de A, elas possuem apenas uma única linha. As matrizes colunas de A possuem apenas uma única coluna. Então, as matrizes linhas de A são matrizes linhas, na definição que a gente fez, e as matrizes colunas de A também são matrizes colunas. E a B e a C, elas são matrizes que têm alguma coisa especial? No sentido do que a gente está vendo agora? Sim, né? A matriz B, ela é uma matriz linha ou uma matriz coluna? Ela é uma matriz coluna, ela possui apenas uma única coluna, enquanto a matriz C é uma matriz linha. Então aqui, ó, B é uma matriz coluna e C é uma matriz linha. Então esses são os tipos especiais de matrizes que a gente consegue falar até aqui. Então agora a gente vai começar a falar sobre adição de matrizes. Dadas as duas matrizes, algumas vezes a gente consegue somar. Não é igual aos números reais, que sempre dados R$2 a gente consegue somar. A gente vai precisar de algumas condições para poder somar duas matrizes. Não vão ser duas matrizes arbitrárias que a gente vai conseguir somar. Então, dadas duas matrizes, e olha só, de mesma ordem, ambas pertencem a mat M por N, então ambas têm ordem M por N. Então, para somar duas matrizes, a gente vai precisar que elas possuam a mesma ordem. A gente não tem definição para a soma de duas matrizes de ordens diferentes. A gente vai, então, construir uma nova matriz. Essa nova matriz aqui a gente vai denotar por esse símbolo aqui. A, o símbolo de mais, e B. Então, vai ser a nossa definição de soma de duas matrizes. E a gente chama essa matriz aí de soma de A com B.
E como que a gente define ela? Então, para definir uma matriz, a gente tem que definir para cada IJ o que acontece. Então, a entrada IJ dessa nova matriz é simplesmente a entrada IJ da matriz A somada com a entrada IJ da matriz B. Então, a gente costuma falar que a soma de matrizes é entrada a entrada. Se eu quero saber a entrada IJ, eu olho a entrada IJ de cada uma das matrizes que eu quero somar e somo essas entradas. Por exemplo, a gente tem aqui 4 matrizes: a A, a B, a C e a D. Eu vou começar com a matriz A e B. Primeiro eu vou ver se é possível somá-las. Então, vamos escrevê-la. 1, 2, 3. Então, a 1, 2, 3, 5, 6 e 7. A B é 1, menos 3, 5, menos 7, 11 e menos 13. Deixa eu só conferir essa B. Isso daí mesmo. Então, Só um que é 2 ali. aí, Um da B. essa B é composta por números primos e o 2 não é um número. O 1 não é um número primo. O menos do menos 3, do 3 lá. É, E a paga também. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer para ver se eu posso somar é o quê? Eu tenho que verificar se elas têm a mesma ordem. Então, qual que é a ordem da matriz 2? Da matriz A. 2 por 3. Ela tem 2 linhas e 3 colunas, a ordem é 2 por 3, e da matriz B é 2 por 6 também. 2 por 3 também. Então, elas possuem a mesma ordem. Então, ok, eu posso somá-las. A soma delas vai ser uma nova matriz. E qual que vai ser a ordem dessa nova matriz? A mesma ordem das duas. Então vai ser uma matriz de ordem 2 por 3. E como que eu faço para descobrir quem é essa nova matriz? Então eu quero saber quem é esse cara aqui, ó. Quem é a linha 1, coluna 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a linha 1, coluna 1 de A e somar com a linha 1, coluna 1 de B. Então aqui vai ficar 1 mais 2. E se eu quero saber quem que é esse cara aqui, ó? A linha 1, coluna 2. Eu vou pegar a linha 1, coluna 2 com a linha 1, coluna 2. Vai ficar 2 menos 3. Eu preciso fazer uma sequência? Não. Eu posso pegar e falar assim, ó, quem que vai ser esse cara aqui? Quem que vai ser a linha 2, coluna 3? Bem, eu vou pegar a linha 2, coluna 3 com a linha 2, coluna 3. Então eu não preciso seguir uma ordem. Basta eu fazer entrada a entrada. Ali eu tenho ainda para fazer a linha 1, coluna 3, que vai ser o 3 mais 5. Eu ainda tenho para fazer a linha 2, coluna 1, que é o 5 menos 7. A linha 2, coluna 2, que é o 6 mais 11. Então, essa matriz aqui vai ficar 3 menos 1, 8, menos 2, 17 e menos 6. Então, essa matriz aí que é a soma de A com B. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Uma pergunta referente aqui, por enquanto.
Olha só, então tem mais outras matrizes. Tentem realizar todas as somas possíveis aí que vocês conseguirem. Então, os outros caras que a gente pode somar aqui. Então, a gente pode somar a B com a A, né? A B com a A é possível fazer, possuir a mesma ordem, mas a gente não vai fazer aqui. A gente pode somar a A com a C, porque elas possuem a mesma ordem. Então vamos verificar como é que vai ficar a primeira linha da A com a C. Então vai ficar 3, menos 1 e 8. 3, menos 1 e 8. E como que vai ficar a segunda linha? A segunda linha vai ficar 12, menos 5 e 20. A primeira eu não somei. A primeira eu somei de novo a A com a B, né? A primeira linha vai ficar menos 1, 5 e menos 2. Menos 1, 5, menos 2. A segunda vai ficar 12, menos 5 e 20, né? É 6 com menos 11. Não, é menos 11. 6 menos 11 dá menos 5. Então é 12 menos 5, 20. 12 menos 5 e 20. A gente também pode somar a C com a A, mas a gente não vai fazer. Daqui a pouco a gente vai ver um cara que vai explicar pra gente por que a gente não vai fazer essa conta. A gente pode somar a B com a C, né? A B com a C. E quanto que vai dar a B com a C? Então, ó, na primeira linha, 2 menos 2 dá 0, menos 3 com 3 dá 0, e 5 com menos 5 também dá 0. Então a primeira linha é toda de 0. A segunda linha, menos 7 com 7 dá 0, 11 com menos 11 dá 0, e menos 13 com 13 também dá 0. Então deu 0 na primeira e na segunda linha. Todas as entradas dessa matriz são iguais a 0. Então essa daí é a matriz nula, a matriz 0, que a gente denota por 0. A C com a B, a gente também não vai fazer, invertendo apenas, né? E tem alguns caras que não são possíveis, né? Quais são esses caras aí que não são possíveis? Todos com D. A mais D, AB mais D, AC mais D, AD com a A, AD com a B e AD com a C. Esses caras aqui eles não são possíveis. Acabou todas as nossas possibilidades ou ainda existe pessoas ainda que a gente pode consultar para saber se dá para a gente somar ou não? Existe alguma matriz com AD que eu consiga obter a soma? A resposta é sim, eu posso somar D com AD. D mais as D e AD possuem a mesma ordem. Então existem mais produtos aqui que a gente pode fazer. A gente pode fazer a com a B com a B, a C com a C e a D com a D. A gente não vai fazer esses em azuis para a gente não se prolongar muito, mas elas são somas que a gente pode fazer ainda. A gente pode somar uma matriz consigo mesmo. E isso sempre vai ser possível fazer, porque ela tem a mesma ordem que ela mesma. Então sempre eu posso somar uma matriz consigo mesmo.
Mas teve algumas matrizes ali que a gente não fez conta, a C mais A, C mais B e a B mais A. O porquê? Agora a gente vai ver as propriedades que a gente tem na soma de matrizes. As propriedades que a gente tem na soma de matrizes são as mesmas que nós temos nas somas de números reais. E quais são essas propriedades? Então, a gente tem a primeira que é a comutatividade. A soma de matrizes é comutativa. Isso significa o quê? Que eu somar A com a B é a mesma coisa que eu somar a B com a A. A ordem não interessa, o resultado é o mesmo. Por isso que a gente não fez a B com a gente não fez a C com a B, porque a gente tinha feito já a B com a C, por exemplo. Então o resultado é o mesmo. Tanto eu somar a B com a C quanto a C com a B, eu obtenho a mesma resposta. Então não tem um motivo de ser feito. A soma de matrizes ela é associativa. Então olha só, eu tenho 3 matrizes, eu posso realizar a soma de duas maneiras. Primeiro, somar A com a B e depois o resultado somar com C. Ou o que eu posso fazer? Somar primeiro a B com a C e o resultado somar com A. Eu tenho esses dois jeitos aí para fazer. E não importa o jeito esses dois jeitos que eu faço. O resultado vai ser o mesmo. Aqui a gente costuma falar que a ordem que os parentes aparecem não importa. Quando a gente tem apenas soma de matrizes. Existe uma matriz que é especial para soma, que é a matriz zero. Olha só, se eu somo a A com a zero, eu obtenho a A. Então, somar com zero, eu não altero a matriz original. É a mesma coisa quando eu tenho zero nos números reais. Se eu somo qualquer coisa com zero, não muda nada, eu continuo tendo o mesmo número. E para cada matriz, eu tenho o inverso aditivo. Se eu somo a A com a matriz menos A, eu obtenho a matriz zero. Então, para cada A, existe uma outra matriz. Então, se eu somo por ela, eu obtenho a matriz nula. Isso aqui é chamado propriedade do inverso aditivo. Não, tem sido propriedade? É chamado de existência do elemento neutro. Porque esse cara é neutro. Se eu somo com ele, não muda nada. Alguém alguma pergunta? Eu queria saber também da última nome, tá? É a existência do inverso aditivo. Esses dois últimos aí, em geral, eles não são muito usados, né? O que todo mundo sempre lembra é da comutatividade e da associatividade, mas a gente também tem essas duas outras aqui também que a gente usa bastante elas. A gente usa mais o 3 e o 4, na verdade, do que o 1 e o 2, principalmente quando a gente quer resolver equação. Alguém mais alguma coisa? Então nós encerramos por hoje. Vamos na última propriedade, por favor. Espera só um instante para me pausar aqui.